vai nos falar sobre, Rafael Dantas, um aspecto bem interessante de uma plataforma tecnológica para avaliação justamente de potenciais produtos xistosomicidas, ou pelo menos para controle, né, do esquistosoma. Então, Rafael, se você puder nos falar, mostrar aí o seu projeto. Agora, sobre as anteriores, tenta abreviar a introdução e ir mais, para ter um pouco mais de tempo na sua apresentação, mesmo nos dados, porque tem acontecido da gente assim, gastar metade do tempo no preparo e a gente acaba discutindo mais, recebendo menos informação sobre o aplicativo mesmo. Ou, no seu caso da plataforma, vai ser interessante a gente ver isso. Obrigado. Tá, vou tentar. Tá bom dia a todos. Obrigado, Dr. Barral, pela introdução. Meu nome é Rafael, né? Eu sou pesquisador do Laboratório de Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos. Eu vou falar um pouquinho desse projeto que está vinculado ao edital de ideias inovadoras. Pode passar o slide, por favor? Então, só falando um pouco sobre a doença que está associada a esse projeto, que é a xistossomose. É uma doença, uma parasitose, né, que ocorre predominantemente nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, comumente em locais que têm déficit de saneamento básico, né, isso inclui também algumas áreas no Brasil, e é uma doença que tem um caráter principalmente debilitante. Né? Ela tem pode ter um efeito negativo no desenvolvimento físico e mental de crianças, pode impactar também na capacidade produtiva dos adultos, e isso leva a um impacto socioeconômico bastante significativo. Essa doença ela é adquirida após o contato do indivíduo com águas contaminadas com a larva do verme do gênero Schistossoma, que inclui a espécie Schistossoma mansoni. E após essa infecção, as larvas se desenvolvem em formas adultas, né, tanto machos e fêmeas, que produzem ovos. Parte desses ovos são liberados nas fezes ou na urina, continuando o ciclo de vida do parasita. Outra parte acumula no tecido hospedeiro, gerando uma resposta imune, né, que está muito associada aos sintomas da doença, né, que vão desde febre, diarreia, até pastiplomegalia, hipertensão pulmonar, ascite e, em alguns casos, a morte. Atualmente, não há uma vacina comprovadamente eficaz contra a xistossomose, que é o tratamento com o fármaco praziquantel, que, embora seja bastante efetivo, ele apresenta algumas limitações terapêuticas. Por exemplo, ele não previne a reinfecção, seus tabletes são grandes e amargos, que dificulta a administração para crianças, e já foi visto no laboratório que algumas cepas têm a tendência a ser resistentes ao praziquantel. Isso é uma grande preocupação, porque esse fármaco é usado em campanhas de administração em massa, né? Então, existe uma necessidade real para a descoberta de novos fármacos contra essa doença. Próximo slide, por favor. Próximo slide. E como isso é feito, né? Atualmente, até hoje, a microscopia óptica é a forma de se identificar novos fármacos contra essa doença. Né? Nessa técnica, o operador do microscópio observa o efeito de um composto teste sobre o parasito e traduz essa observação para uma escala que contém 4 a 5 scores, que avalia aspectos morfológicos e de motilidade do parasito. É claro que essa técnica ela depende de um operador treinado, é uma técnica subjetiva, semi-quantitativa e lenta. Isso tem justificado a busca por novas alternativas, menos subjetivas e mais automatizadas, que no caso dos vermes adultos, né, para aquelas técnicas baseadas em imagem, inclui a técnica Worm-Assay e a microscopia de alto conteúdo, que é a HCS, que nós desenvolvemos. Então, essas técnicas tornam o processo bem menos subjetivo, no entanto, elas também têm suas limitações. Por exemplo, o Worm-Assay ele avalia apenas aspectos de motilidade do parasito, enquanto o HCS tem um alto custo. Então, a ideia desse projeto foi criar uma solução tecnológica de baixo custo, né, que a gente pudesse usar combinando a parte do smartphone, né, do aplicativo, com a parte de computação em nuvem, para a identificação de novos compostos ativos sobre vermes adultos de Schistossoma mansoni. Então, próximo slide, por favor. Então, esse aqui é um esquema geral dessa solução, né, e representa também o fluxo de trabalho dela. Então, inicialmente, a gente tem a produção do parasito, seria basicamente infectar os camundongos com a forma larval do parasito, e após 40 dias, a gente perfunde os vermes adultos do camundongo e plaqueia individualmente cada verme uma placa de 96 poços, na presença de compostos testes. Então, essa placa, então, é transferida para o sistema de imageamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E nesse sistema são capturados os vídeos e depois as imagens desses parasitas, que são enviados pela internet para o servidor, seja um servidor dedicado, no nosso caso, né, do laboratório, seja para a nuvem. Então, lá, essas imagens são processadas, analisadas, e os resultados
poderiam ser obtidos novamente pelo usuário através da internet, usando o navegador. Próximo slide, por favor. Então, a primeira etapa que nós fizemos no projeto foi criar um sistema de imaginamento. Esse sistema ele é composto por 3 componentes: um tablet, que seria a fonte de luz branca, a microplaca, contendo parasita, e o smartphone para captura de vídeo, com uma configuração semelhante ao microscópio invertido. Então, esses componentes eles são posicionados numa estrutura feita de Lego, um Lego usado para robótica. Isso permitiu a gente criar um sistema bem pequeno, bem compacto, leve, então possibilita transportar ele para qualquer local. E esse sistema ele conta com 3 motores elétricos da própria Lego, que modifica a posição da placa em 4 posições diferentes. Isso nos permite obter imagens de 4 quadrantes dessa placa. Então, aqui na última figura, que é o vídeo, pode soltar o vídeo de novo, por favor? Então, é só mostrando em funcionamento o sisteminha. Então, esse processo é feito de forma automática, porque os motores são controlados por um software que é da própria Lego, de automação, que também é gratuito. Próximo slide. Então, uma vez tendo os vídeos, adquiridos os vídeos, esses vídeos são processados num aplicativo que foi desenvolvido pelo projeto. Então, esse aplicativo feito para Android, ele apresenta 5 telas. A primeira tela, que seria o menu principal, em qual o usuário seleciona qual experimento ele quer trabalhar. Na segunda tela, em que ele atribui um determinado vídeo que ele capturou a um experimento específico, por exemplo, vídeo de 24 horas de exposição ao composto, a placa 1, enfim, esse tipo de informação. E uma vez selecionado o vídeo, cabe ao usuário definir quais trechos de tempo são referentes a cada quadrante da placa. Isso pode ser feito de forma manual, simplesmente adicionar os valores de início e fim de cada quadrante, ou então ele pode importar um padrão, algo que ele já foi pré-definido anteriormente por ele, que vai estar disponível na aba de configurações. Então, uma vez definidos esses tempos, ele salva a análise e aí automaticamente, aí já na quarta tela, o aplicativo faz a extração dos frames, dos quadros desse vídeo e envia esses vídeos via internet para o nosso servidor. E a última tela do aplicativo apresenta informações sobre o servidor em si, a localização, qual o formato da imagem está sendo enviado, qual é a frequência de extração de captura e os tempos, os intervalos de tempo que eu falei anteriormente. Próximo slide. Bem, na parte do servidor, a gente está implementando diversas ferramentas que estão envolvidas na parte de processamento e análise dessas imagens. E também é no servidor que vai estar hospedado o site do projeto. E o usuário vai poder acessar usando um navegador web comum, navegador de internet. Nesse site vão ter algumas ferramentas disponíveis. A primeira delas consiste dos experimentos, em que ele vai poder acessar os seus experimentos, pegar os resultados, ou pegar as imagens geradas nesse experimento. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Então, e além dessas ferramentas, tem outras 2 ferramentas importantes. Uma delas é a ferramenta de adição de metadados do experimento, ou seja, o usuário vai ser capaz de dizer o que tem dentro de cada poço da placa, se o verme é macho ou fêmea, qual é o composto, qual é a concentração do composto. Esses dados são importantes porque eles vão ser pareados depois no final dos resultados, a planilha de resultados. E a outra ferramenta consiste na ferramenta de seleção e extração das imagens dos poços, que é basicamente uma máscara que define a posição de cada poço, de cada quadrante da placa. Essa ferramenta permite controle do tamanho dos poços, a posição individual de cada poço, ou você consegue arrastar também todos os poços simultaneamente. Ou então o usuário pode simplesmente importar uma máscara que ele já definiu anteriormente. Próximo. A partir daí, tudo é feito de forma automatizada. O software, então, do servidor, ele captura a imagem de cada poço. Essa imagem é submetida a uma rede neural, que foi pré-treinada para a identificação do parasita. Isso gera uma imagem binária, uma máscara binária, que é aplicada sobre a imagem original, obtendo-se assim a imagem do parasita segmentado. E é essa imagem do parasita segmentado que a gente usa para extrair parâmetros, para extração e quantificação de parâmetros fenotípicos do parasita, quanto a alguns relacionados à morfologia, quanto à motilidade. Esse processo de extração e quantificação tem sido feito principalmente através do software gratuito Cell Profiler, mas a gente também está tentando implementar a rede neural. Então, próximo slide. Então, esses dados eles vão ajudar a gente a criar um classificador fenotípico, ou seja, um classificador que vai dizer ao usuário se aquele composto
é ativo ou inativo, baseado no fenótipo do parasito. Né? Aí aqui embaixo é só uma ilustração do primeiro teste que eu fiz com uma rede neural. E a outra ferramenta importante seria para determinar a potência desse composto, caso o usuário forneça uma curva concentração-resposta. Então, nessa situação, a gente, por enquanto, só usou uma métrica, que é uma métrica do Cell Profiler, que avalia o grau de sobreposição do parasito em imagens subsequentes. Isso permite avaliar a motilidade do parasito ao longo do tempo. Então, a gente fez curvas com o praziquantel, tanto machos e fêmeas, após 24 a 48 horas, possibilitou a gente obter os valores de C50, que é a potência do composto. Foram bem semelhantes até aqui ao que a gente viu obtendo com o HCS. Próximo. Então, quais são os próximos passos? Estabelecer melhor quais parâmetros morfológicos e motilidades a gente vai empregar, de fato, para o classificador fenotípico e para a determinação da potência do composto. Validar o ensaio com outros compostos ativos sobre o parasito, inclusive usar ferramentas estatísticas, né, para determinar a robustez do ensaio. Implementar o servidor, né, todas as tarefas do servidor no cluster do laboratório, né, que por enquanto está no meu computador. E, por fim, disponibilizar o acesso ao site do projeto e o aplicativo móvel aos usuários. O próximo slide. É só de agradecimento. Então, gostaria de agradecer ao pessoal do Laboratório de Bioquímica Experimental e Computacional de Fármacos, qual faz parte, a Mônica, da plataforma de Bioinsights e Triagem de Fármacos, e o pessoal da WebGenio, né, que é a empresa que está desenvolvendo o aplicativo e a parte do servidor. E um que eu esqueci de também agradecer, que é o Laboratório de Malacologia, que fornece as cercárias para a gente produzir o parasita. E, é claro, obrigado a todos e o Programa 9 pela oportunidade. Parabéns, Rafael. Obrigado pela apresentação. Ficou bem claro, né? Um sistema muito criativo e simples de ser montado. Acho que realmente assim, tem muitos méritos nesse aspecto. Você vê a possibilidade de aplicação desse mesmo abordagem para outras situações além de xisto? Olha, sim, o que precisaria ter é um objeto, que seria, no meu caso, o parasita, mas você teria que ter um objeto que tivesse tamanho compatível ao do xisto, né? Ou seja, o xisto adulto tem mais ou menos 1 centímetro de tamanho. Porque se for um objeto também muito pequeno, pode ser que a gente não consiga capturar direito a imagem. Ou muito grande, também não caberia dentro de um poço de uma placa 96 poços. Para usar essa ferramenta do jeito que está. Se for trabalhar com organismos... A pergunta era um pouco exatamente nesse sentido. Quer dizer, qual é o limite que você vê? Porque o xisto, digamos, é um super parasita em tamanho. Se você pensar... Bom, Ascaris, evidentemente, é maior, mas aí não caberia no poço. Mas, assim, como é que você pensa em, por exemplo, um unicelular? É possível pensar, não talvez em motilidade, mas em alteração morfológica? Teria sensibilidade para isso? Se o objeto for muito pequeno, provavelmente teria que inserir uma lente ali, né? No caso, para o xisto, como ele tem um tamanho grande, a gente consegue obter aquelas imagens sem qualquer tipo de lente. É só o celular mesmo e pronto. Então, para obter a informação, por exemplo, a forma larval do parasita, que é bem menor do que esse daí, eu teria que, de alguma forma, acoplar no celular uma lente para eu conseguir visualizar esse parasita de forma correta. Um outro, engraçado, um exemplo, né, que foi, na verdade, inspiração para a gente, foi um sistema que avalia o tamanho de esferoides celulares, em que ele usava uma plataformazinha, com um tablet também, com fonte de luz, um celular para a captura da imagem, e a placazinha continha esferoides celulares. Então, ele avaliava o efeito de compostos químicos sobre o tamanho dos esferoides celulares, para ver tratamento de câncer. Então, assim, depende realmente do objeto, do tamanho do objeto, né? Uhum. E o que você consegue extrair de informação dele, né? Claro. Perfeito. Obrigado mais uma vez e parabéns. Se a gente tiver tempo no final para fazer mais perguntas, mas se não agora, a gente precisa encerrar para passar para a última apresentação do painel, que é de Arthur Queiroz.